Fala pessoal, tudo certinho com vocês aí? Professor Rogério Santos, vamos lá, vamos para mais uma aula, vamos resolver mais uma questão? Então vamos aprender mais física, vamos aprender mais sobre eletricidade. Acompanhe aqui comigo. Pessoal, é o seguinte, aqui no quadro eu coloquei para vocês dois gráficos que têm um eixo vertical representando as voltagens e tem o eixo horizontal representando as correntes elétricas. Olha só, gráficos desse tipo aí podem ser conseguidos em laboratórios, por exemplo, para se verificar a validade das leis de Ohm. Então pega-se dois condutores lá e aplica-se determinados valores de diferença de potencial e mede-se a corrente que aparece, né? Então para cada par diferença de potencial, corrente elétrica, a gente vai ter um ponto que a gente vai formar um gráfico, tá bom? Então, para esses dois condutores, para um deles a gente conseguiu um gráfico desse tipo e para outro a gente conseguiu um gráfico desse tipo aqui. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês sobre isso. Primeira pergunta, de acordo com esses gráficos aqui, qual deles representa um gráfico de um resistor ôhmico? Em outras palavras, né? Qual desses gráficos aí representa a primeira lei de Ohm? Bom, em outras palavras, qual desses gráficos aí representa condutores que obedecem à lei de Ohm? Bom, pessoal, observando os gráficos, a gente vê que esse aqui da esquerda tem uma reta, né? Representada aqui, e esse aqui da direita não é uma reta, é uma curva. Você lembra da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é uma proporcionalidade entre a voltagem aplicada a um circuito e a corrente elétrica que aparece nele. Então, isso da experiência se obtém assim, dependendo da diferença de potencial que você aplica, vai ter uma corrente. Se você aumenta a diferença de potencial, a corrente também vai aumentar na mesma proporção. É isso aqui, olha, a voltagem aplicada ao circuito dividida pela intensidade de corrente que aparece nele dá um valor sempre constante. Isso é a lei de Ohm, tá? Quando a gente tem um elemento que obedece a essas características, nós dizemos que esse elemento é um elemento ôhmico, é um condutor ôhmico, é um resistor ôhmico, porque obedece essas características aqui. Para cada voltagem aplicada, tem-se uma corrente elétrica de tal maneira que a razão entre elas vai dar sempre constante. E aí, quando você constrói um gráfico com esses dados, vai originar, sabe o quê? Uma reta. Então, aqui, ó, qual desses dois representa um condutor ou um resistor ôhmico? Ou em outras palavras, qual desses dois aqui obedece à primeira lei de Ohm? Vai ser esse daqui, porque o gráfico é uma reta. Significa que em qualquer ponto desse gráfico aqui, nós vamos ter para esse elemento a mesma resistência elétrica. Beleza, pessoal? Então perceberam como que através de um gráfico você percebe se um resistor ou se um condutor é ôhmico ou não? Se ele obedece à primeira lei de Ohm ou se ele não obedece? Basta você ver qual dos gráficos é uma reta. Se o gráfico for uma reta, esse gráfico U por I, for uma reta, o resistor, o condutor, é ôhmico. Se for uma curva, ele não é ôhmico. Se for uma reta, para cada ponto do gráfico, nós vamos ter a mesma resistência elétrica. Olha só. Pessoal, para esse ponto aqui, ó, a resistência elétrica, né, essa constante aqui, agora eu vou falar para vocês, aqui, ó, é o R de resistência. Então, a resistência é a voltagem dividida pela corrente elétrica. Então, para esse ponto aqui, 10 dividido por 5 dá 2. Agora, considera esse ponto aqui. 20 dividido por 10 dá 2 também. Então vocês viram, para cada ponto, se a gente escolher qualquer outro ponto aqui, o valor sempre vai dar 2. Então a resistência elétrica para esse condutor dentro dessa faixa aqui, né, apresentada pelo gráfico, vale 2 Ohm, é um resistor ôhmico. Agora, nesse caso aqui, desse gráfico aqui, ó, se a gente for determinar a resistência elétrica, vamos ver o que acontece? Então aqui, ó, vamos calcular a resistência elétrica para esse resistor nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Lembrando, resistência é a voltagem dividido pela corrente. Então, nesse ponto, a voltagem é 5 e a corrente é 2. 5 dividido por 2, 2,5. Agora, se a gente for considerar esse ponto aqui, ó, esse daqui, vamos fazer a mesma coisa. U dividido por I. Voltagem vale 20, corrente vale 4. 20 dividido por 4 dá 5. Portanto, nesse caso aqui, o resistor não obedece à
primeira lei de Ohm, porque a sua resistência varia. Ou seja, para cada ponto desse daqui, embora a gente possa aplicar esta expressão de proporcionalidade, o resistor não é ôhmico porque a resistência elétrica dá valores diferentes. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Um forte abraço para vocês e até a próxima!